Salmo 106, a ingratidão do povo de Deus. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nota de rodapé 1. Poema davídico, para ser cantado pela congregação, de autoria de um dos levitas que retornaram para Jerusalém, logo após o exílio. O primeiro versículo e os dois últimos foram adotados de uma peça literária mais antiga, 1 Crônicas 16, do versículo 34 ao 36. A expressão hebraica original, transliterado, aleluia ou aleluia, significa louvai ao Senhor. Salmo 100, Salmo 107, 1, Salmo 118, versículo 1, versículo 29, Salmo 136, versículo 1 ao 3. Aleluia é o início e o final deste salmo, convocatório à adoração. E nos revela o longo histórico de desobediência do povo de Israel, que simboliza a rebeldia da própria raça humana, posto que o ser humano já nasça demonstrando todo o seu potencial rebelde e egoísta, e tenda a viver assim até a morte, a não ser que aceite a graça reconciliadora de Deus e nasça de novo. João 3, Romanos 5, 20. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência, para com o teu povo. Vem em meu socorro quando os salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade de teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos. Como nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nota JP 2. O salmista, como líder espiritual, não se exclui da responsabilidade dos pecados de seu povo. Esdras 9, versículo 6, versículo 7. Ao mesmo tempo, faz-nos lembrar que a alegria é um dom divino concedido a todo crente, ainda que sob provação e sofrimento, jamais perdemos a convicção do amor leal e generoso do Senhor. João 14, 27, Gálatas 5, 22. Nossos pais no Egito não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos, esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este secou, permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os da mão daquele que os odiava. Resgatou-os das garras do inimigo. Nota JP 3. A mesma voz poderosa que afugentou o caos e as trevas primeiras, agora retira o obstáculo que fazia separação entre o povo de Deus e a liberdade. Esse mesmo fenômeno divino pode ocorrer em nossas vidas hoje, diante de todos os nossos obstáculos. Salmo 104, versículo 7, Gênesis capítulo 1, versículo 3. O povo estava na escravidão e Deus comprou para si os que sempre foram seus. Essa expressão descreve bem a obra de Cristo como nosso Redentor, pois que pagou cabalmente todo o custo do pecado da humanidade, a fim de nos libertar para sempre das garras de Satanás, da nossa própria índole carnal e da morte eterna. Versículo 9, Efésios 1, versículo 7, Êxodo 14, versículo 28. As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas, e a ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas.
Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. No acampamento eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Nota JP 4. A expressão hebraica original consagrado, aqui usada, também pode ser traduzido como santo, ou seja, aquela pessoa que o próprio Deus vocacionou e separou para a ministração da sua obra entre o povo. O sacerdócio fez parte do plano de Deus. Não foi uma invenção de Israel. Êxodo 28, Zacarias capítulo 3. Então abriu-se a terra e engoliu Datã, e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando. Uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe construíram um bezerro. Adoraram uma estátua feita de metal. Trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Nota JP 5. O salmista, ironicamente, coloca diante dos idólatras o ridículo e aviltante culto a qualquer ser ou coisa criada por Deus. O mais grave prejuízo causado pela idolatria é afastar as pessoas da esplendorosa e magnificente glória de Yahvé, Jeová ou Javé, o nome impronunciável de Deus em hebraico, Romanos 1, versículo 18 ao 23. O Senhor se revelou como Salvador através de toda a história da humanidade, particularmente pela peregrinação de seu povo. Portanto, Cristo, Filho e a glória de Yahvé, é o absoluto Senhor e Salvador de todo o verdadeiro Israel, versículo 21, Gálatas 6,16. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã e realizações magníficas junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença e a fim de evitar que sua ira os consumisse a todos. Nota JP 6. Faz parte do plano de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade que seus escolhidos, todos os crentes, participem de coração compassivo e perdoador, fazendo súplicas e intercedendo com fé uns pelos outros. Êxodo 32, do versículo 11 ao 14. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de abater no deserto, e prostraria todos os seus descendentes entre as nações, e os dispersaria por outras terras longínquas. Aderiram ao culto de Baal-Peor e cometeram doces sacrifícios pelos mortos. Assim, como seus atos o provocaram a ira, irrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Nota JP 7. O salmista parte de uma analogia para concluir que, assim como a fé de Abraão demonstrou, lhe foi atribuída como justiça. Gênesis 15, 6. Também ocorreu com Finéias, devido ao seu zelo sacerdotal pela pessoa e obra do Senhor. Números 25, do versículo 7 a 8. A aliança do sacerdócio perpétuo foi outorgada a Finéias como recompensa misericordiosa de Deus por sua dedicação sincera. A aliança de Deus com Abraão foi outorgada após o Senhor lhe acreditar a força
acreditar fé como justiça. Gênesis 15, versículo 9 ao 21. O mesmo aconteceu na celebração das alianças entre Deus e Noé. Gênesis 9, do versículo 9 ao 17. E entre Deus e Davi, 2 Samuel 7, do versículo 5 ao 16. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Portanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir, nota JP 8. O povo havia se tornado rebelde e caído no pecado, de relativizar ou desprezar a perpétua e milagrosa salvação que Deus concede. O mesmo erro foi cometido pelos sacerdotes e teólogos fariseus contra a pessoa e a obra do Filho de Deus, não conhecendo o amor e o poder de Deus expresso na vida e nos milagres de Cristo. Mateus 12, do versículo 22 ao versículo 32. Ao contrário de Jesus Cristo, em prover de água o seu povo, desafiou-o. Números 20, do versículo 5 ao 11. Embora a leitura de alguns manuscritos possa ser transliterada assim: Ki Hinru et Rusho Vaivat Bisfatav. Desculpa o meu hebraico aí. Que significa literalmente, pois esperaram seu espírito, levando a pronunciar palavras ásperas. No entanto, à luz de uma melhor exegese do contexto bíblico geral, o Comitê de Tradução da King James atualizada optou por esta forma de tradução. Isaías 63, versículo 10 ao 14, Salmo 78, versículo 40, Êxodo 31, 3, Números 11, 17, Números 24, 2, Neemias 9, 20. Eles também não destruíram os pagãos, como o Senhor havia ordenado. Nota JP 9. A expressão hebraica, muitas vezes traduzida simplesmente pela palavra nações, tem um significado amplo de pagãos, povos sem fé no único Deus Yahvé. Portanto, devemos expulsar das nossas vidas qualquer motivo de tentação ou laço ou armadilha. Versículo 36, Salmo 101, versículo 5, 2 Coríntios 6, 17. Paulo nos ensina que sacrificar, cultuar a ídolos e imagens, marcas, é reverenciar os próprios demônios, 1 Coríntios 10, versículo 19 ao 20. Os rituais pagãos incluíam o flagelo e o sacrifício físico de crianças, versículo 37. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames. Prostituíram-se por suas más ações. Nota JP 10. A prostituição não nasceu simplesmente como forma de comércio sexual. Sua origem tem a ver com a infidelidade religiosa que levou os crentes em Deus a se envolverem com os rituais idólatras, que incluíam sacerdotisas oferecendo seus corpos aos homens com essa forma de culto, como uma forma de culto aos deuses pagãos. Oséias capítulo 1, versículo 3, Apocalipse 19, do versículo 1 ao 10. Me perdoem aí se eu cochilei aqui e li alguma coisa errada. Por tudo isso se inflamou a ira do Senhor contra seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos, e os seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com seu poder. Ainda assim,
Ele os tem libertado muitas vezes, embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Nota JP 11. O olhar de Deus é algo poderoso e sublime. Somente o Senhor é capaz de contemplar e compreender o mais íntimo e secreto da nossa alma e ministrar sua compaixão, cura e salvação. Lucas 22, versículos 61 a 62, 1 João 2, versículo 1, versículo 2. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu intento, do seu imenso amor leal, por causa do seu imenso amor leal. Nota JP 12. Ficou provado que a humanidade não tem a menor esperança de viver em retidão para com Deus e em fraternidade nesta terra. Portanto, a única chance de salvação e a nova vida repousa nas promessas, na palavra do próprio Deus, cuja plenitude é a pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Fez que obtivessem clemência de todos os que os haviam deportado. Nota JP 13. O amor leal de Deus fez que até os próprios pagãos fossem mobilizados para cuidar do seu povo no cativeiro. Fossem eles povos babilônicos, 2 Reis 25, do 27 ao 30, ou persas. Esdras 6, do versículo 1 ao 12. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare: Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.